Fala galera, professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina com mais um treinamento especial para você que está se preparando para as Olimpíadas de Matemática. E antes de começar, antes de passar para as questões, queria pedir a tua ajuda, a tua força na divulgação. Se inscreva no canal, siga o nosso Instagram, e conto com você para que essas aulas cheguem em muita gente. Enfim, gente, eu selecionei duas questões bem legais aí de geometria para a gente resolver, para a gente quebrar a cabeça. Primeira da nossa Canguru 2014, nível J, primeiro e segundo ano do ensino médio, mas o pessoal dos anos finais aí do fundamental com certeza vai aproveitar também. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão, gente. Olha só. Na figura ao lado, que na verdade está abaixo, mas tudo bem, as letras A, B e C representam os comprimentos dos segmentos. Tá? Então imagina como se fosse, sei lá, por exemplo, um trajeto, uma corrida, e eu corri dessa forma A, dessa forma B e dessa forma C, e eu gostaria de saber qual comprimento é maior e qual comprimento é menor. É isso que está escrito aqui nas alternativas, Eu tenho que descobrir qual é o menor, tenho que descobrir qual é o maior. Então, como sempre, gente, vou dar um tempinho para vocês, papel e caneta na mão, tenta fazer umas continhas e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, a questão não é difícil. Tá? Olha só, aqui vai aparecer um arco de circunferência, aqui vai aparecer diagonais, mas assim, conhecimento básico de geometria, a gente consegue resolver, a gente consegue encarar. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou assumir que o lado do quadradinho vale 1. Como é uma questão de comparação, gente, não tem problema, tá? Tu pode assumir o que tu quiser, tu pode assumir 10, 50, mas assim, por simplicidade, eu vou assumir que o lado de cada quadradinho vale 1. Então assim, trajeto A é o mais simples, é só contar os quadradinhos, Então aqui eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então já vou até colocar aqui, o meu trajeto A, ele vale 16 unidades aí de comprimento. Tá bom? Agora vamos pensar um pouquinho, vamos quebrar a cabeça um pouquinho no B. Bom, aqui eu tenho 2 mais 2. Deixa eu deixar esse arco de circunferência separado por enquanto, tá? Vou marcar ele aqui que eu não estou contando por enquanto, pelo menos por enquanto. E esse outro arco aqui eu não estou contando pelo menos por enquanto, tá? Então no trajeto B eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2. Olha só, o B é igual a 8 mais essa partezinha que eu não contei. Só que se tu olhar com carinho, tu vai perceber que essa partezinha que eu não contei, ela corresponde a uma circunferência. Se eu junto esse semiarco aqui com esse semiarco aqui, eu vou ter o comprimento da circunferência de raio 1, Porque o centro estaria aqui, e não esquece que o raio da circunferência é a distância do centro até qualquer ponto. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho o comprimento da circunferência de raio 1. E aí é importante saber, é importante estar na caixinha de ferramentas, que a circunferência tem comprimento 2πr. Não esquece isso, tá, gente? São duas fórmulas bem importantes. A área de uma circunferência é πr², só que não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de comprimento e o comprimento da circunferência é 2πr. Vou colocar aqui 2πr. Na verdade, o raio a gente sabe que vale 1. Então, no final das contas, o B vai ser 8 mais 2π. E aí tem muita gente que fica apavorado, Porque como é que eu vou saber se isso aqui é maior ou é menor que o 16? Como é que eu vou fazer a comparação? Mas assim, gente, é importante lembrar que o π é aproximadamente 3,14. Tá? Então, se eu fizer uma continha aproximada aqui, o que eu vou ter? Vamos ver. O B ele vai ser aproximadamente 8 mais 2 vezes 3,14. Isso aqui vai dar 6,28. 6,28 mais 8 vai dar aproximadamente 14,28 unidades de comprimento. Tá? Então, esse é o valor, vamos colocar assim, aproximado do B, 14,28. E, finalmente, para a gente finalizar a questão, está faltando ver o valor do C. Aqui eu não sei, mas eu acho que tem tudo para aparecer a raiz de alguma coisa, mas vamos estimar um valor aproximado para o C.
Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas diagonais de lado um pouquinho, tá? Vou deixar essa diagonal de lado e essa diagonal de lado. A gente já pensa quanto é que vai ser isso aqui, né? Mas basicamente o que eu vou ter, gente? Eu vou ter que o C vai ser igual a 2 mais 4 mais 2. Então também vai dar 8 mais essas duas diagonais. Nessas duas diagonais, se tu quiser, dá para fazer um teorema de Pitágoras, né? Pensar num triângulo retângulo aí, ou eu acho que o jeito mais fácil nesse caso é a gente pensar no quadrado. Né? Olha só, essa aqui é a diagonal de um quadrado de lado 2. Vocês estão vendo? E essa aqui é a mesma coisa, é a diagonal de um quadrado de lado 2. Tá? E uma outra formulazinha bem útil assim de lembrar, de guardar na caixinha de ferramentas, é quanto é que vale a diagonal do quadrado. Né? A diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2. Não esquece, tá, gente? Por exemplo, diagonal do quadrado de lado 10, 10 raiz de 2. Diagonal do quadrado de lado 50, é 50 raiz de 2. Diagonal do lado do quadrado 2 é 2 raiz de 2. Tá? Então, no final das contas, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Né? Então, vai dar, no final das contas, 4 raiz de 2. Também a parte complicada é a questão da comparação, né? Mas a raiz de 2 a gente tem que lembrar que é aproximadamente 1,4. Né? Então, dá para fazer uma continha aproximada aqui. Eu vou ter 8 mais 4 vezes 1,4. Façam a multiplicação com calma, mas vai dar aproximadamente 5,6. E 8 mais 5,6, o meu C ele vai ser aproximadamente 13,6 unidades de comprimento. Tá? Então, a gente já tem uma estimativa para o B, uma estimativa para o C, e daí fica muito tranquilo de fazer a comparação, né, gente? O menor trajeto é o C, depois vem o B e depois vem o A. Ou seja, a alternativa certa, letra E, né? C é menor que B, menor que A. E vamos que vamos, gente, mais uma questão de geometria resolvida. Bom, queridos, e mais uma questão que a gente vai encarar agora, Canguru 2014, nível C, né, nível C direcionado para o 9º ano do Fundamental, né, questão bem legal, bem interessante de geometria que dá para resolver assim, ó, 20 segundos. Tá? Se tu tiver uma visão geométrica legal, dá para resolver muito rápido essa questão. No retângulo ABCD de área 10 centímetros quadrados, tá? Então o retângulo ABCD tem área 10 centímetros quadrados, os pontos M e N são os pontos médios dos lados AD e BC. Tá, gente? Essa informação é importante. Esse aqui é ponto médio desse lado e esse aqui é ponto médio desse lado. E a pergunta é qual é a área do quadrilátero cinza, né? A área do quadrilátero MBND. Tá bom? Papel e caneta na mão, dá uma pensadinha com carinho, gente, e a gente logo em seguida confere duas maneiras, tá? Vou mostrar duas maneiras aí de resolver essa questão bem esperta. Bom, meus amigos, eu acho que a forma mais econômica de resolver essa questão, não sei se vocês pensaram nisso, mas assim, ó, geometria, a gente tem uma ferramenta que a gente usa demais, que são os prolongamentos. Tá? Então, olha só o que eu faria. Ó. O que eu faria é colocar um segmento aqui ligando os dois pontos médios. Né? Se tu desenha esse segmento ligando o M e o N, tu vai perceber que esse triângulo cinza ele é a metade do retângulo, né? Desse retângulo aqui de cima. E da mesma forma, esse triângulo cinza é a metade do retângulo de baixo. Ou seja, como a área cinza ocupa a metade de cima e ocupa a metade de baixo, a área cinza tem que ser a metade do total, ou seja, 5 centímetros quadrados. Tá? A alternativa certa, letra C. Como eu falei, questão super mega rápida, né? Se tu lembrar da ferramenta ali do prolongamento, tu vai conseguir resolver bem legal. Outra forma de fazer, gente, é pensar no quadrilátero mesmo. Tá? Então, já está resolvido, tá? Só vou discutir uma outra maneira de fazer com vocês. E eu gostaria de pensar diretamente no quadrilátero. Tá? O quadrilátero cinza, que é o que ele pediu. Né?
Na verdade, esse quadrilátero ele é um paralelogramo, porque os lados são paralelos, né? Isso dá para a gente ver bem claro, entendeu? Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E para calcular a área de um paralelogramo, a gente faz base vezes altura, né, gente? Isso é clássico, isso tu tem que lembrar, base vezes altura. Só que a altura tem que ser a altura perpendicular à base. Deixa eu até colocar uma figurinha aqui para discutir com vocês isso, tá? Então eu vou desenhar um paralelogramo, né? Os lados são paralelos, o meu desenho não vai ficar muito perfeito, mas enfim, faz de conta, né, gente, com muito boa vontade, que esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Tá? Como é que a gente calcula essa área? A gente faz base, né, e pode pegar, por exemplo, essa base, vezes a altura perpendicular à base. Tá? Então, a altura não é esse comprimento na diagonal. Tá, gente? A altura que a gente vai considerar é essa altura aqui, ó, a altura perpendicular à base. Se eu fizer base vezes altura, eu vou ter a área desse paralelogramo. Maravilha! Agora sim, ó, como é que eu uso isso para resolver essa questão? Né, eu posso fazer o seguinte, por exemplo, os lados aqui do retângulo eu posso chamar de A, tá? Vamos chamar esse lado aqui talvez de A, esse é o lado do retângulo, né? E esse lado aqui vamos chamar de B. Eu sei que A vezes B é 10, né? Porque essa é exatamente a área do retângulo. E eu sei também como calcular a área cinza, né, gente? A área cinza, que é a área do paralelogramo, ela é igual a quem? A base. Aí o segredo é pegar essa base aqui, entendeu? Essa base aqui eu sei que vale A sobre 2, olha só que coisa linda, vezes a altura perpendicular. E essa altura perpendicular é exatamente igual a B. Né? Aí eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter AB sobre 2. AB vale 10, então eu vou ter 10 sobre 2 e, consequentemente, a área cinza que eu queria descobrir vale 5. Tá bom? Então, também, usando fórmula de área de paralelogramo, a gente consegue chegar no resultado final. Mas assim, né, gente, como eu mostrei para vocês, eu acho que muito mais rápido é a gente usar o prolongamento para resolver essa questão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessas questões, de mais esse vídeo. E não esqueçam, hein? Conto com a ajuda de vocês. Inscrevam-se no canal, sigam o nosso Instagram e vamos que vamos, cada vez aprendendo mais para fazer ótimas Olimpíadas aí nesse ano de 2021. Muito obrigado pela atenção, galera. Grande abraço e até a próxima!